desde as 6h30 da manhã. Vamos juntos até as 8h40. E agora eu recebo aqui o pneumologista Ricardo Malinverni. A gente vai falar sobre o cigarro eletrônico, gente, que é proibido. Não pode ser vendido, não pode ser fumado e ainda por cima faz mal à saúde. Não é isso, doutor Ricardo? Muito bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, obrigado pelo convite também. Sempre um prazer poder participar com vocês. Para falar sobre um assunto tão sério, né? Porque virou moda, principalmente entre jovens. Exatamente. O cigarro eletrônico ele vem, né, como um hábito aí disfarçado, né? A nicotina trazida de maneira mais atualizada, vamos dizer assim, que tem um forte apelo para os jovens, né? Então, jovens que a gente fala são quase crianças e adolescentes, né? Essa é o grande alvo de comercialização desses dispositivos atualmente. Até porque quando eles surgiram, 10, 12 anos atrás, eles tinham o formato de um cigarro de verdade. A expectativa é que eles ajudassem a acabar com o vício, ajudar aquela pessoa que queria parar de fumar. Hoje ele já vem com formato de pendrive, colorido, diferente, divertido, estimulando mesmo o consumo, né? A gente observa, né, que a indústria do tabaco ela está sempre buscando o jovem, né? O jovem ele é um consumidor potencial para uma vida inteira. Então, há cerca de 20 anos, quando os primeiros cigarros, dispositivos de cigarro eletrônico começaram, eles tinham esse formato muito parecido com o do cigarro. Até acendia uma luzinha cor de brasa na frente, assim. E o objetivo, se falava muito na época, era ajudar o fumante ou o grande fumante a parar de fumar. Eu acho que a indústria ela sempre tem um caráter de comercial e ela começou a perceber que se ela tornasse os dispositivos mais atrativos, desvinculasse um pouco a imagem aos malefícios já tão estabelecidos aí do tabagismo nos últimas décadas, né? Ela teria um produto muito mais interessante para esses jovens e é o que a gente está vendo agora, né? Isso tá normalizado, entre aspas, nas festas, nas baladas do pessoal mais novo e acaba sendo uma grande porta de entrada para clientes dessa indústria do tabaco aí. Ô, doutor Ricardo, quando a gente conversou em reunião de pauta sobre esse assunto, foi até engraçado, que a gente ficou até na dúvida. Mas é proibido, não é proibido? Porque tem tanto, as pessoas consomem tanto em ambientes abertos, na frente de todo mundo. E aí a gente foi ouvir uma delegada, vou convidar o senhor e quem está em casa para nos acompanhar. A delegada Michele falou com a gente sobre o que existe com relação ao cigarro eletrônico. Vamos ouvir. Nós temos uma normativa, né, uma resolução que é da Anvisa de 2009, a 46/2009. Desde 2009, então, há uma proibição do uso do cigarro eletrônico. Parece que a Anvisa vai haver uma regulamentação em breve, está sendo feitas audiências públicas para tratar desse tema, que é no Brasil inteiro. E a Polícia Civil vem atuando com fiscalizações junto com o PROCON, apreendendo esse material, né, encaminhando para a perícia para verificar se tem alguma situação nociva à questão da saúde pública. E ela falou também sobre a fiscalização. Vamos ouvir. O próprio PROCON é um dos atores, né? Tem várias situações, desde uma denúncia anônima, a Polícia Civil pode ir lá também fiscalizar e checar se tem alguma irregularidade, inclusive fazer alguma prisão, né? Se for constatar algo, por exemplo, da venda para menor. Então, a Polícia Militar também, então vários órgãos poderão agir, né? Mas a fiscalização em termos de comercialização envolve o comércio, seria também uma situação administrativa realizada pelo PROCON e até o próprio Ministério Público, né? São várias agências aí que podem atuar nesse segmento. Ô, doutor Ricardo, mas vamos deixar claro para quem está nos acompanhando qual é o mal que faz. Pode provocar lesão pulmonar? Vamos relembrar que o tabagismo, né, não falando do cigarro eletrônico, ele é responsável por em torno de 12% das mortes, segundo o dado da OMS. Ou seja, a cada 100 pessoas que morrem, 12 morreram por uma doença decorrente do hábito de fumar, né? Então, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, vários tipos de câncer. Então, tudo isso está envolvido com o tabagismo. Então, a liberação do cigarro eletrônico não me parece ser uma situação tão simples, né? Como libera ou não libera, assim. É necessário que haja muito mais estudos, mais definições, e nós sabemos que
o cigarro eletrônico, hoje a gente sabe que ele tanto causa lesões agudas, né, no sentido de inflamação dos alvéolos e dos brônquios, né, podendo causar situações graves, incluindo levar o paciente para o hospital e para a UTI. Há relatos de mortes, de casos de mortes, quanto ele é capaz de descompensar doenças respiratórias já pré-existentes, ou seja, pacientes que têm asma, conhecido muito como bronquite, ou pacientes que têm bronquite do fumante, né, o DPOC, muito facilmente descompensam com o uso do cigarro eletrônico, ou seja, a inalação daquela substância aquecida, daquele líquido aquecido, ele irrita os brônquios e causa chiado no peito, tosse, falta de ar, né? Necessidade de procurar o hospital, o pronto-socorro, necessidade de faltar ao trabalho e tudo mais. Então, é um problema bem complexo. Tá aí, importante essa fala do Dr. Ricardo, principalmente para os pais que nos acompanham. E para fechar rapidamente, não posso recebê-lo aqui sem fazer um balanço rápido sobre Covid-19 e doenças respiratórias. Bom, a gente está vendo aí um grande aumento na incidência de infecções respiratórias, é uma coisa que nos deixa bem surpresos, assim, mas de certa forma esperado pelo fato de a gente ter passado tanto tempo em isolamento nesses 2 anos e agora com a liberação e tudo mais, há uma grande circulação de vírus. As crianças têm sido aí têm sentido um pouco mais isso. A gente tem visto os hospitais, o hospital infantil com superlotação, e por consequência da superlotação acaba tendo casos graves aí que não conseguem ser atendidos de maneira adequada, eventualmente. A Covid, a gente tem notado que os casos com o esquema vacinal completo, eles têm se mostrado muito brandos, assim, ou seja, acaba sendo realmente uma gripe, né, sintomas gripais. Uma outra coisa interessante é uma certa desvalorização, ou não uma menor atenção dada a esses sintomas de gripe nos adultos, que acabam por não fazer testes e acabam por não confirmar que estão com Covid e, por consequência, não fazer o isolamento adequado, e isso vai aumentar a transmissão nos locais de trabalho, nas escolas e tudo mais. Então, o que a gente recomenda é que se faça, né, na presença de sintomas respiratórios, sempre pensar que pode ser Covid e realizar o teste para tomar as providências no sentido de isolamento e evitar a propagação da doença. Não no sentido que tínhamos no início da pandemia, que era um sentido mais alarmista, pelo fato de não termos tantos recursos e tanto conhecimento da doença, mas no sentido de proteger as pessoas da nossa comunidade, as pessoas que convivem conosco. Tá aí. Doutor Ricardo, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos, pela entrevista. Um ótimo dia. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Sempre à disposição. Um abraço. Que bom, obrigada. Um abraço.